Marissa. Eu não queria, mas eu fiz. O que aconteceu? Que você parece estar incomodado. O que você fez? É que eu fiz algo que eu não devia ter feito. Eu disse pra pro lá da classe que eu fiz a tarefa, mas eu não fiz. Ai. Agora eu tô morrendo de medo. Ó, esse som. Olha só, vamos ver o que o baú trouxe pra gente? Vamos. Olha! Uma túnica e colorida. Você viu? E tem mais coisa, deixa eu te mostrar. Vê, mostra. Olha só esse pergaminho egípcio, que demais! Que máximo! Olha! E é egípcio. Egípcio, ó, juntou uma túnica colorida e um pergaminho egípcio. Você já sabe que história vem por aí, né? E é claro que eu sei. Faraó. Não. Túnica colorida que ganhou do pai dele, depois o Egito. De quem que é a história? Do José. Isso mesmo. Vou te contar a história de José e você vai entender um pouco melhor esse esquema da mentira, sabe? José era o filho favorito de Jacó. Ele não era o mais velho nem o mais forte, mas era o filho da velhice de Jacó e também o filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Por isso, Jacó gostava muito dele. Como prova desse amor tão especial, Jacó deu a José um presente único, uma túnica colorida. Era uma roupa bonita e diferente, com muitas cores. Isso causou muitos ciúmes nos irmãos. Eles viam como o pai tratava José com carinho e começaram a ficar com raiva dele. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia, enquanto os irmãos estavam no campo, José foi até lá para ver como eles estavam. Quando os irmãos o viram chegando, tiveram uma ideia muito ruim. Ao invés de recebê-lo bem, decidiram vender José como escravo para mercadores que estavam passando. Aquilo foi um erro grave. Eles tiraram a túnica colorida de José, molharam no sangue de um animal e levaram até o pai, mentindo para ele. Disseram a Jacó que José tinha sido morto por uma fera selvagem. Jacó, ao ouvir aquilo, ficou completamente arrasado. Chorou muito, cheio de tristeza, acreditando que havia perdido seu filho querido para sempre. Enquanto isso, José foi levado para o Egito. Mesmo sofrendo injustamente, ele continuou fiel a Deus. Passou por muitos momentos difíceis, mas nunca desistiu, até que um dia interpretou um sonho do faraó e, por isso, recebeu um cargo muito importante. Foi escolhido como governador de toda a terra do Egito, a pessoa mais poderosa do país depois do próprio faraó. Mesmo com tudo o que aconteceu, José ainda encontrou forças para perdoar os seus irmãos, mostrando que a verdade, o amor e o perdão sempre são o melhor caminho. Nossa! Isso deve ter feito o pai dele ter sofrido muito! O pai sofreu, José sofreu muito e até os irmãos que contaram essa mentira, achando que era a melhor escolha da vida, eles sofreram e sofreram durante anos. Eu não sabia que mentir podia fazer tanto mal assim. Eu só queria que a professora não brigasse comigo. Teco, mentir causa muita tristeza. Sabe por quê? Mentira tem perna curta. As pessoas logo descobrem a mentira. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. A verdade dura para sempre, mas a mentira só dura um instante. Provérbios 12, 19.
Por mais que seja muito difícil você falar que errou, que não fez a tarefa, que esqueceu, a professora pode ficar brava, chateada, brigar com você, sempre é melhor contar a verdade, porque depois manter a mentira só vai causar dor, você vai ficar ansioso igual você tá agora, sempre melhor contar a verdade, Teco. Pro Marissa, tô decidido. Vou contar pra Pro o que eu fiz. Vou falar assim: Pro, eu não fiz a tarefa. Desculpa por ter mentido. Bem melhor. Ó, conta pra ela, depois você vem aqui e me conta toda a história como foi, o que ela falou. Eu tenho certeza que ela vai entender e por você ter contado a verdade, se arrepender de contar a mentira, ó, nota 10. Parabéns, Teco. Corre lá e depois você vem aqui me contar o que a Pro falou. Tá, fui! Beijo! Jacó tinha muitos filhos, apenas um era o seu preferido. José era o seu nome, uma roupa colorida do seu pai ele ganhou. E nos corações dos seus irmãos a raiva transbordou. Ciúme, todos os irmãos sentiram, um plano eles criaram e ao pai mentirão. Mentira, só tristeza ela causou e ao velho Jacó só a dor restou. José foi injustiçado, mas Deus já tinha um plano preparado. Os anos se passaram, o governador do Egito se tornou grande, ele foi. Quando seus irmãos reencontrou, a todos perdoou. Vergonha, todos os irmãos sentiram, se arrependeram e perdão pediram. Mentira, só tristeza ela causou, mas no final Jesus restaurou o amor. Mas no final Jesus restaurou o amor. Olá, galerinha! Aprendemos sobre a história de José, de Jacó, dos seus irmãos e agora chegou o momento para saber se você aprendeu, se você guardou na sua cabecinha cada informação que foi dita aqui. Então vamos ao quiz de perguntas sobre a história de José. Pergunta número 1. Qual era o filho favorito de Jacó? Alternativa A, Judá. Alternativa B, José. Alternativa C, Benjamim. E aí, Judá, José ou Benjamim? Você acertou se você escolheu José. Claro que, né? José é o filho favorito. Pergunta número 2, vamos lá. Por que os irmãos de José tinham ciúme dele? Alternativa A, porque ele era o irmão mais velho. Alternativa B, porque o seu pai Jacó gostava mais dele. Alternativa C, porque José tinha muitas riquezas. E aí, porque ele era o mais velho, porque o pai gostava mais dele, ou porque ele tinha muitas riquezas? Porque ele era rico. Muito bem, alternativa B, porque o pai gostava mais dele. Próxima pergunta. Por que Jacó gostava tanto de José? Alternativa A, porque José era o seu filho mais forte. Alternativa B, porque José era o filho da sua velhice e era o filho que ele teve com Raquel, a esposa que ele amava muito. Alternativa C, porque José era mais inteligente. E aí, A, B ou C? Você acertou se você respondeu a alternativa B, porque José era o filho da sua velhice e era o filho que ele tinha com a esposa que ele amava muito, que era Raquel. Próxima pergunta. O que Jacó deu a José que causou muito ciúme nos seus outros filhos, os irmãos de José? Alternativa A, uma bela coroa.
Alternativa B, uma casa novinha. Ou alternativa C, uma túnica colorida, uma capa colorida. E aí, coroa, casa ou uma roupa, uma capa colorida? Essa tá fácil, hein? Foi por causa da capa colorida, da roupa colorida, né? Você já sabe. Próxima pergunta. Tá fácil, hein? Vamos para a próxima. O que os irmãos de José fizeram de errado? Alternativa A, eles fugiram de casa. Alternativa B, eles brigaram com José. Ou alternativa C, eles venderam José. E aí? Muito bem. Alternativa C, eles venderam José. Muito bom. Próxima pergunta. O que os irmãos de José disseram ao pai Jacó quando eles chegaram em casa sem José? Alternativa A, disseram que José havia fugido. Alternativa B, disseram que uma fera, um animal havia matado José. E alternativa C, que José estava doente. E aí? Alternativa B, você acertou se você escolheu a B. Eles disseram ao pai que José tinha morrido, que uma fera, um animal tinha pegado José. Próxima pergunta. Quando José estava no Egito, ele interpretou o sonho do faraó. E ele foi muito bem sucedido e ele conseguiu um cargo lá dentro do Egito muito importante. Que cargo foi esse? Alternativa A, governador do Egito. Alternativa B, comandante do exército. Alternativa C, prefeito da cidade. E aí, qual é a resposta certa? Você acertou se você respondeu a alternativa A, ele se tornou governador do Egito. Olha, eu gostei, viu? Você soube responder muitas das perguntas aqui. Se você tá me assistindo falando, não, mas eu não consegui, tá tudo bem, já te falei qual que é o nosso segredo aqui. Assiste de novo a história, depois você volta aqui e refaz essa atividade, eu tenho certeza que você vai acertar tudo, tá tudo certo, tá bom? Beijo pra você, tchau, tchau!